Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esteja você ao vivo, esteja você vendo a gravação, provavelmente pelo YouTube, apesar que também fica aqui no Instagram, né? Gente, que alegria estarmos aqui nessa noite. Nós estamos tendo algumas complicações para estarmos aqui nas quintas-feiras. Infelizmente, eu tenho tido muito imprevisto no trabalho e não tenho conseguido estar com a frequência que eu gostaria. Mas, glória a Deus, aqui estamos hoje para a nossa live semanal, para a gente meditar na Palavra de Deus. Vamos começar, então, o nosso conteúdo. Antes disso, vamos fechar os olhos, vamos orar e a gente inicia, beleza? Pai Santo, nós te louvamos, meu Deus, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Te agradecemos por mais uma oportunidade de meditar na Tua Palavra, de aprendermos contigo, meu Senhor. Nós pedimos agora para que o Senhor esteja aqui conduzindo cada um, meu Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para aquilo que nós não alcançaremos da nossa própria força, do nosso próprio esforço, meu Deus. Nós sabemos que somente o homem espiritual é capaz de compreender coisas espirituais. Nós precisamos desse entendimento nessa noite. Como sempre, nós manifestamos que o Senhor tem liberdade em nosso meio para falar, para ensinar, para exortar. Então, assuma o seu lugar de destaque, a sua direção. Nós nos submetemos a Ti, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, recapitulaçãozinha básica para todo mundo ficar na mesma página. Na nossa última conversa, nós começamos a ver a ida de Paulo a Roma. Por muito tempo, no livro de Atos, Paulo manifesta a vontade dele de ir para Roma. A gente falou sobre isso algumas vezes aqui. Inclusive, quando você vai lá, quando ele estava em Corinto, ele manda uma carta, ele fala sobre esse desejo dele. Já estava na última viagem missionária, mas provavelmente ele não imaginava que a ida dele para Roma seria encarcerado, seria na condição de um preso. Isso acaba acontecendo, é a vontade do Senhor, e a gente está vendo então como que foi esse percurso de Paulo, saindo lá de Cesareia, Cesareia é cidade litorânea, lá na Palestina, lá em Israel, tá? Ele sai então, eu estou com o mapinha aqui, só para recapitular, deixa eu ver se esse é o mapa invertido, que é melhor para vocês verem, não, esse aqui é melhor, vamos lá, aqui. Paulo sai então de Cesareia, ele sai preso num barco, debaixo dos comandos aí de um centurião chamado Júlio. De Cesareia eles param em Sidom. Depois aqui de Sidom eles sobem, vêm para a região da Ásia Menor, atual Turquia, param na cidade de Mirra. Depois eles passam por Creta, ilha de Creta. A gente viu isso aqui, que é quando eles perdem o controle do navio, vem um vento, um tufão, e esse tufão tira o navio da rota, e eles passam aí pelo menos 2 semanas vagando pelo mar, sem saber onde estavam. Lembrando que naquela época não tinha bússola, a navegação era feita por meio dos astros, né, das estrelas, por meio do sol, mas estava nublado, não conseguiam ver nada, provavelmente estava chovendo, devia estar um tempo terrível, e eles passam aí basicamente 2 semanas à deriva. E Paulo, inclusive, antes disso, tinha alertado para que eles permanecessem lá em Creta, não deram ouvidos a Paulo, decidiram seguir a viagem, e a consequência disso foi que o navio naufraga. Eles, inclusive, antes disso, lançam do navio a armação, lançam a carga, era um navio que estava vindo de Alexandria, lá no Egito, e eles abrem mão da carga justamente porque o que havia de mais precioso ali eram as vidas, e para preservar as vidas eles abrem mão da carga. E as 276 almas que estavam presentes no navio com muitos presos, mais soldados, mais tripulantes, mais as pessoas, enfim, que estavam levando essa carga, acabam chegando são e salvo numa ilha. Até então nós não sabemos que ilha que é essa, que está lá no finalzinho de Atos 27, e foi ali que nós paramos. Se você perdeu esse conteúdo da semana, da live passada, acho que deve ter aí talvez uns 15 dias, talvez isso que a gente fez, depois eu te convido para assistir, não precisa ir agora, pode ficar por aqui, depois você pode assistir. Nós inclusive vimos sobre a provisão de Deus, sobre a mão do Senhor, sobre a importância de nós termos uma fé
ativa nas promessas de Deus. Falamos sobre tudo isso na última live nossa. E aí fica o convite, todas as nossas lives estão gravadas aqui no Instagram, estão no YouTube também, então você pode escolher por onde que você prefere ver. Basta ir no meu perfil, no link que está na bio do meu perfil, clica lá, você vai ter acesso a todas as lives que nós fizemos até agora, desde a primeira série, que foi Conhecendo Deus, Atributos do Nosso Deus. Depois fomos para o panorama bíblico do Antigo Testamento, depois vimos o período interbíblico, falamos dos evangelhos, foram 12 encontros falando dos evangelhos na ordem cronológica, e agora nós estamos terminando a série de Atos, 21º encontro. Gente, 21 encontros falando sobre esse livro. E hoje, então, a gente começa o capítulo 28, último capítulo do livro de Atos. Novamente, para você que chegou agora, se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura e vamos comentando aí à medida em que surgir algo interessante, que vai aparecer muito, né? Então a gente vai comentar bastante. Beleza? Podemos dar início então? Então vamos lá. Finalizada a recapitulação. Shalom, bênção demais para todo mundo que chegou aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Vi que chegou uma galera. Massa demais. No final a gente fala aqui. Mas vamos começar então Atos 28, a partir do versículo 1, que na minha Bíblia fala o seguinte, olha. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Pronto, descobriu em que lugar que eles estavam. Ilha de Malta, um pouquinho ao sul aqui da Itália. Então é aqui que eles pararam, na ilha de Malta. O trajeto deles era para Roma. E os nativos, em algumas versões fala os bárbaros, nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, gente, Ilha de Malta, 100 quilômetros ali abaixo da Itália. Esse termo bárbaros não é um termo pejorativo, não nesse contexto aqui. Tá? Naquela época era a expressão que era utilizada para se referir a pessoas que não falavam grego que era a língua universal. Lembra que nós estamos aqui mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, tá? A Itália, Roma, o Império Romano dominava, culturalmente falando, a cultura grega dominava, então quem não falava grego era basicamente tratado como um bárbaro, é por isso que nós temos Lucas usando esse termo. Tá? Mas Lucas, inclusive, fala da forma como eles foram recepcionados, falaram que eles foram recepcionados com singular humanidade, e aí vamos lá, o pessoal acende uma fogueira para eles, devia estar muito frio, relatos apontam que naquele período do ano com chuva provavelmente estava menos 15 graus, então imagina a situação. Acabaram de chegar do naufrágio, estavam na ilha, chovendo, acendem uma fogueira. Versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Gente, coisas que só acontecem com Paulo, né? Olha isso, apóstolo Paulo, um homem que tinha implantado várias igrejas ao longo aí de algumas décadas, né? Nós acompanhamos o livro de Atos, vimos que ele implantou igreja em vários lugares, um homem conhecido, um homem respeitado, e tá ele aqui fazendo o quê? Colhendo graveto para a fogueira. Gente, olha isso, né? Tem gente que acha que é bom demais para certas tarefas, está Paulo aqui mostrando que ele faz aquilo que é necessário no momento que for. Então, que sirva de lição para nós aqui. E aí, quando ele está colhendo um graveto, uma víbora vem e pica na mão dele. Hoje em dia não tem víbora venenosa lá em Malta, mas na época certamente tinha, porque quando os nativos e as pessoas do navio veem que Paulo é picado por uma víbora, já pensam, olha, esse homem aí ele é um assassino, porque ele acabou de escapar de um naufrágio, mas uma víbora vem e pica a mão dele. Olha só que coisa, né? Isso aí não é azar, não. Isso aí é a justiça que não quer deixá-lo viver. Esse termo justiça, se você for no original, é a palavra acho que é diké que fala, lá no grego, era o termo utilizado para se referir à divindade grega responsável, na visão deles, por fazer a justiça. Se você olhar, se você lembrar daquelas estátuas de uma mulher
com a venda nos olhos, com a espada numa mão, a balança na outra, você deve lembrar do que eu estou falando, é justamente essa deusa de Qué, que é citada aqui então nessa passagem de Atos 28. E eles achavam justamente que essa divindade era responsável por fazer a justiça. Então, como Paulo se livrou do naufrágio, ela mandou um animal, porque animais também, na visão deles, eram usados com essa finalidade, inclusive esses animais peçonhentos. Tá? E aí, gente, Paulo conhecia muito bem a palavra de Deus, ele sabia que uma das coisas que o próprio Cristo tinha dito, está citado lá em Lucas, foi que eu vos dei autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará danos. Então, quando ele quando ele foi picado pela cobra, ele fez o quê? Ele começou a ficar desesperado, foi atrás do hospital, pediu um soro, alguma coisa assim? Não, ele lembrou desse versículo aí. Eu sei que esse versículo trata inclusive de questões espirituais, mas também não anula o sentido natural. Ele pensou, olha, tá tranquilo aqui, o Senhor me deu essa promessa, o Senhor já falou que eu vou lá para Roma, porque eu tenho que estar diante do imperador, é para isso que eu estou indo para lá, então isso aqui não vai dar nada. E aí ele faz o quê? Ele continua colhendo os gravetos e botando lá na fogueira. E aí, gente, aquela cobrinha lá que tinha picado acabou servindo para alimentar a fogueira. Olha que coisa interessante. Né? Porque no versículo 5 seguinte fala: porém ele, Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Gente, novamente reforçando o que a gente conversou na semana passada, que é a questão da fé nas promessas de Deus. Paulo tinha uma promessa do Senhor de que ele deveria chegar até Roma para falar para o imperador, para testemunhar o evangelho. Roma era o coração do mundo, gente. Era importantíssimo que o evangelho chegasse ali com peso. E aí Paulo, ciente dessa promessa, descansou e nada aconteceu com ele. Então, continue confiando até o fim na promessa que você recebeu do Senhor. Ah, mas aconteceu aqui uma situação complicada que está indo no caminho contrário à promessa. Gente, é um obstáculo completamente transponível. Se o Senhor te prometeu algo, aquilo ali vai acontecer. Né? Lá em Hebreus, o autor fala que fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, gente, se você está vendo com seus olhos naturais, você não precisa da fé. Basta seus olhos naturais. Para você exercer a fé, os seus olhos naturais não estão vendo. Aí é quando os seus olhos naturais contemplam algo, mas os seus olhos espirituais vêm além, aquilo que os seus olhos naturais não estão vendo. E é por isso que Paulo ficou tranquilo. E aí, no versículo 6, está falando o seguinte: mas eles quem? Os nativos e aqueles que tinham sobrevivido ao naufrágio, esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Olha que coisa curiosa. Inicialmente, Paulo era um fugitivo, um assassino que estava tentando fugir da deusa da justiça, e agora Paulo, que sobrevive à picada de cobra, passa a ser visto como um deus, como um semideus. Lembrando que naquela época isso era algo muito comum, né? Pessoas que realizavam feitos sobrenaturais eram vistos com esse status de um deus ou de um semideus um fruto de relacionamento de uma divindade com um ser humano, né? Na concepção deles. E aí é isso que falam acerca de Paulo. E eu quero lembrar aqui do que nós temos também falado pelo próprio Cristo, lá em Mateus 24, ele fala o seguinte, olha: então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estou falando isso aqui porque aquele povo mudou de visão muito rápido sobre Paulo. E hoje em dia tem muita gente que basta ver algum sinal sobrenatural e já acha que aquela pessoa é um enviado de Deus. Claro que nós sabemos que Paulo era, sim, um servo do Deus Altíssimo, mas tomem muito cuidado, porque hoje em dia existem pessoas que serão usadas pelo inimigo para realizar prodígios, realizar sinais e para enganar, para separar, enganar inclusive os eleitos do Senhor. Então nós temos de estar sempre atentos. E como é que a gente sabe se a pessoa é de fato um eleito de Deus, se é um servo do Senhor? Pelos frutos. Mateus 7
fala: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão, né? E, gente, aqui acontece uma situação um pouquinho diferente da que aconteceu lá em Listra. Talvez você se lembre, Paulo estava com Barnabé em uma de suas viagens missionárias, e quando ele estava em Listra, eles realizam um milagre, e aí as pessoas tentam adorar Paulo. E naquela ocasião, eles falam que Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter. E aí eles vão, inclusive, pegam bois para sacrificar, e Paulo se opõe veementemente. Ele realmente não aceita aquilo ali. E dessa vez, Paulo escuta as pessoas falarem que ele devia ser um semideus, mas ele não faz nada. Por quê? Porque nesse contexto aqui, as pessoas não tentam adorar Paulo, tá? Nós sabemos que toda adoração é direcionada somente a Deus. Lá em Listra, quando eles tentam adorar Paulo, Paulo vai e ele se opõe, né? Ele realmente impede que aquilo acontecesse. Aqui não tem esse relato de Lucas, provavelmente porque as pessoas não chegam a adorá-lo, então não há essa necessidade de Paulo interromper, tá? Mas quando Paulo quando isso acontece, né? Logo depois nós vemos aqui no versículo 7 que perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Então, Paulo passa por essa situação, é picado pela cobra, e logo depois ele é recebido por um homem chamado Públio. Se você olhar no original, Lucas, o autor de Atos, ele usa o termo protos para se referir a esse homem. Então, quando tem aqui ao homem principal, no original está protos, que é primeiro o homem. Por que isso é interessante para a gente? Porque essa expressão protos, ela está em algumas inscrições latinas e gregas que são daquela época. Então, mais uma prova aí, né, da veracidade do relato de Lucas. Lucas era um historiador, gente, de mão cheia. Ele era muito confiável como historiador. E a gente vê vários fatos citados aqui que são comprovados pela história. Inclusive, você não consegue achar um achado ficou bom, né? Mas encontrar um achado arqueológico que vá contra esse relato daqui, né? Aliás, contra o relato da Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia é amplamente provada aí também pela ciência. Mas, gente, inclusive essa cena que nós lemos na semana passada, na live passada, do naufrágio de Atos, é uma das descrições mais detalhistas que nós temos do mundo antigo sobre viagens de navio. Olha que interessante. Inclusive, muitos que não têm a fé em Cristo usam esse relato para entender como é que era feita a navegação naquela época. Olha que coisa, né? Justamente porque Lucas, autor aqui do livro de Atos, era um historiador muito, muito detalhista, muito confiável. Bom, versículo 8. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Alguns falam que ele estava com malária, outros falam que é a febre de Malta que dava quando você consumia leite de cabra. Nós não temos a certeza se era um ou outro, mas enfim. O pai de Públio estava enfermo, com desinteria. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Gente, olha que contraste interessante. Lucas, no seu evangelho, ele fala de algo que aconteceu também com Jesus, uma situação semelhante, quando ele vai lá para a sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, e logo depois que ele faz essa cura com a sogra de Pedro, muitos doentes, muitos enfermos são levados até Jesus e ele cura esses enfermos. E aqui a gente vê algo muito parecido acontecer agora com Paulo. Paulo vai então para a casa de Públio, o governador da ilha, esse termo era usado para o governador, o homem mais importante da ilha. O sogro dele estava enfermo, ele vai, impõe as mãos, o sogro é curado, e a partir daí os enfermos da ilha de Malta são levados até lá e são curados também. E, gente, você está vendo aqui que eles passam, deixa eu ver só uma coisa, está no versículo seguinte, eles passam 3 meses na ilha de Malta, 3 meses. Nós não temos aqui um relato de que uma igreja é implantada lá em Malta, mas eu não tenho
dúvidas que uma igreja acabou sendo implantada, porque, gente, Paulo passa 3 meses ali. Paulo precisou de muito menos tempo para implantar várias igrejas lá na região da Ásia Menor. Você imagina o que ele fez aqui em 3 meses, gente? Numa ilhinha. Quantas pessoas conheceram o nome do Senhor? Quantas pessoas se converteram por causa dessa situação, desse naufrágio? Olha como todas as coisas cooperam, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor usou essa situação do naufrágio de Paulo para evangelizar uma ilha inteira, a ilha de Malta. 3 meses ali, é muito provável que basicamente todos os habitantes da região ali acabaram tendo contato de alguma forma com Paulo, vendo o poder do evangelho, o poder do nome de Cristo e se convertendo ao Senhor. É a providência de Deus ali, né? Bom, então, ó, aquela que estava sendo uma viagem dele como presidiário, como um prisioneiro, basicamente virou aqui a 4ª viagem missionária de Paulo, né? Olha que interessante. 4ª viagem de missionária, testemunhando para os presos, testemunhando para os soldados, agora testemunhando para os habitantes. E aí, gente, o inverno acaba, provavelmente fevereiro e março, e eles vão seguir caminho para Roma. Lembrando aqui, então, eles saíram daqui, já percorreram isso tudo, passaram por Chipre, estão aqui em Malta, acaba o 3º mês, ó, vão seguir viagem, então, para Roma, passando aqui por Siracusa, por Régio e seguindo lá para cima. E aí nós temos aqui, versículo 11, 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Gente, mais um navio que tinha saído de Alexandria, no Egito, lembrando que 1/3 dos grãos consumidos por Roma vinha do Egito, então muitos navios de Alexandria iam para lá, e esse navio tinha invernado nessa ilha de Malta. Eles pegam esse navio agora, né, debaixo novamente do comando do Júlio, né, de Júlio, que era um oficial romano, e aí ele segue o navio. Aqui fala que tinha o emblema dos deuses gêmeos Castor e Pólux, eram considerados filhos de Zeus, protetores de navios, então vários navios naquela região, naquela época, tinham esse emblema. E aí, gente, olha que interessante, né? Eram considerados os protetores dos navios, protetores inclusive do naufrágio. Mas quem que é o protetor? O Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos como Jesus livrou Paulo lá daquele naufrágio. Mas aqui estão eles, então, nesse navio, seguindo para lá. Versículo 12 fala: chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, dali navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul, e 2 dias depois chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Puteoli. Bom, a gente está aqui com o Domingos na live também, que é italiano, vai saber como falar isso aqui, mas eu sei que atualmente se chama Pozzuoli, não é faz o L não, é Pozzuoli, hein, galera? Presta atenção. Fica a cerca de 200 quilômetros de Roma, tá? E ali, olha que interessante, onde nós encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, uma semana. Então, Paulo é convidado a ficar ali em Pozzuoli. Gente, nós sabemos que em Roma tinha uma comunidade grande, uma colônia grande de judeus. Se você está acompanhando a nossa série aqui de Atos, você vai lembrar que lá em Atos 18, na 2ª viagem missionária de Paulo, Paulo estava em Corinto e ele conhece um casal chamado Priscila e Áquila. E esse casal estava em Corinto porque eles tinham saído de Roma, porque o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus lá de Roma. E aí ele tinha saído, então, lá por volta do ano de 49 a 52, que foi a viagem missionária, essa 2ª viagem, e ali ele encontra com esse casal. E depois, agora então, deixa eu ver quando aqui, no ano 57 a 59, 3ª viagem missionária de Paulo, ele está novamente lá em Corinto e ele escreve a carta aos romanos. Então você vê que nesse intervalo de 49, 50 até 57, muitos judeus tinham voltado lá para Roma. Inclusive, se você for olhar os relatos daquela época, você vai ver que o imperador Cláudio tinha expulso, né, os judeus de Roma por causa
de um certo Cresto, que estava causando confusão. Gente, Cresto, Cristos, olha só a semelhança. Provavelmente, os judeus foram expulsos de Roma por causa de Cristo, porque alguns judeus que já tinham se convertido ao cristianismo tinham chegado até Roma. Eu sou suspeito aqui para falar que isso deve ter acontecido em Pentecostes. Início de Atos, em Pentecostes, muitos judeus estavam lá em Jerusalém, acabam vendo o testemunho do que aconteceu, e aí o evangelho é espalhado em vários lugares por conta daquilo ali. E certamente muito judeu vai parar em Roma, e por causa disso, muitos cristãos aparecem em Roma, até que o imperador Cláudio vai e expulsa os judeus, porque provavelmente os cristãos estavam tendo alguma divergência aí com os demais judeus. E aí, gente, nessa altura, nós estamos agora no ano 61 depois de Cristo. A essa altura, vários judeus já tinham voltado para Roma. Roma tinha por volta de 1 milhão de habitantes nessa época, e estima-se que 45 a 50 mil judeus, muito judeu, você vê, né? E aí é nesse contexto em que nós vemos, então, Paulo chegar, tá ali pertinho, né, 200 quilômetros, então, em Pozuelo, e ali já tinha judeus, cristãos, pedindo para Paulo permanecer ali. Lembrando que Paulo tinha escrito pouco tempo antes a carta aos Romanos, então ele certamente era um homem conhecido naquela região, embora não tivesse ainda pisado os pés ali. Mas olha que interessante, né? Como Paulo, mesmo sem estar ali até então, já tinha impactado aquela região. E aí, versículo 15, Paulo passa uma semana por ali, novamente lembrando, né? Paulo estava como prisioneiro, mas ele tinha vários benefícios, até porque quando Paulo estava sendo julgado lá na Cesareia, ele já tinha sido visto como alguém inocente, mas como ele tinha apelado para César, era necessário que ele fosse então até Roma. É por isso que ele está indo aqui, e nós vemos ele ter várias liberdades. O centurião Júlio dá muita liberdade para Paulo por conta disso, provavelmente, tá? Versículo 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Então Paulo agora já saiu de Pozuelo e está seguindo para cima, aí já está cerca de 50, 60 quilômetros de distância de Roma, e o povo de Roma já desceu para buscar Paulo. Gente, 60 quilômetros de distância, num trajeto a pé, dá aí uns 2 dias de viagem. Então você vê como o pessoal tinha Paulo em grande estima. Então eles descem até lá, recebem Paulo, e Paulo está subindo, então, aquele desejo de Paulo de tantos anos de chegar em Roma, finalmente está se concretizando. Olha que coisa maravilhosa, gente. Novamente, só não esperava que fosse algemado, né? Pelo menos não no começo. Finalmente, versículo 16, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Provavelmente os líderes religiosos ali, né? Os fariseus, enfim, que tinha muita sinagoga em Roma. Esses líderes são, então, chamados por Paulo. E aí, quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. De fato, aconteceu isso, como nós vimos lá atrás. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Detalhe que passa aqui despercebido para muita gente quando faz essa leitura. Gente, olha o que Paulo fala aqui no final. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa corrente. Paulo estava algemado, tá? Ele recebeu permissão para morar por conta própria, mas ele morava acompanhado de um soldado e ele era algemado a esse soldado, tá? Como é que funcionava naquela época? A cada 6 horas mudava o soldado, então turnos de 6 horas, 4 soldados por dia iam lá, ficava preso a Paulo. Paulo tinha uma liberdade boa, a gente está vendo aqui, mas não era também essa liberdade de estar sozinho, faz o que quer, vai para onde quer, sem a companhia de um soldado. Tá? E você vê aqui que Paulo, então, convoca os líderes religiosos, ali os judeus, até para poder se explicar, porque ele estava chegando algemado na companhia aí dos soldados, então ele tinha que mostrar por que ele estava nessa condição,
apesar que os judeus eles viviam um pouco marginalizados, mas ainda assim Paulo está se defendendo, né, porque ele tinha uma mensagem muito importante para transmitir ali para os judeus. E aí, gente, você imagina o soldado preso 6 horas com Paulo. O que Paulo fazia? Ele evangelizava o dia todo, ele passava o dia dele pregando. E aquele soldado que estava preso a Paulo passava o tempo todo ouvindo Paulo. Aí eu fico imaginando assim, o soldado preso a Paulo, Paulo começa a contar uma história para alguém que tinha visitado, e aí quando estava na melhor parte da história, acaba 6 horas, e aí vem o próximo, aí ele, não, pera mais um pouquinho aqui, deixa eu ficar mais um pouco aqui que eu quero ouvir o finalzinho dessa história. Eu acho que era assim que acontecia naquela época, gente. Bom, seja como for, Paulo está aqui falando que é justamente pela esperança, a esperança de Israel que ele estava preso. Quem que era a esperança de Israel? Jesus Cristo. Paulo estava preso por causa de Jesus. E aí, gente, aqueles homens, eles respondem que não tinham recebido da Judéia nenhuma acusação contra Paulo, não sabiam nem que ele estava preso até aquele momento, mas que eles queriam ouvir sobre Jesus. E aí, vamos pular o 21, que é o que eu falei agora, versículo 22, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Estão falando do cristianismo, em todos os lugares tem gente aí que uns defendem, outros batem, enfim. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, Paulo fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo usa aqui aquela estratégia que nós vemos Paulo usar ao longo do livro de Atos, que é o quê? Chegou num lugar, se encontra primeiro com os judeus. Paulo sempre fazia isso quando era possível. Agora ele não vai para a sinagoga porque ele estava preso. Ele chama os líderes para a sua casa, para o seu encontro. E aí, uma vez com os judeus, ele faz o quê? Ele dá testemunho de Cristo provando na palavra de Deus. Lembrando, gente, que o judeu conhecia a palavra de cabo a rabo. Aquilo ali era conhecidíssimo para eles. Eles tinham a palavra memorizada. Então, Paulo vai lá na lei de Moisés, vai lá no Pentateuco, e ele prova como lá na lei de Moisés já estava anunciando Cristo. Depois ele vai nos profetas e mostra como os profetas já falavam de Cristo. Então é isso que Paulo faz, usa a estratégia que nós vimos ele usar ao longo de todo o livro de Atos. Tá? E ele faz isso de manhã até de tarde, ele passa o dia inteiro pregando, falando de Cristo. E aí todos se converteram? Se você lembra do que aconteceu nas cidades que Paulo passou, você sabe que não, nem todos se converteram. A gente vai ver que alguns se convertem, mas outros resistem ao Evangelho. A nossa missão, gente, é pregar o Evangelho, é falar de Cristo. Tá? Nós não vamos convencer todo mundo, aliás, nós não vamos convencer ninguém. E quem convence é quem? O Espírito Santo. Amém? A nossa missão é o quê? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Bom, isso aí, ó, o Xande botou. Pregou de capa a capa. Foi exatamente isso. Ele pegou a Bíblia toda e deu um testemunho completo de Cristo. Gente, imagina ouvir isso aí. Uma pena que não tem esse registro, né? De tudo que Paulo falou. Devia ter sido algo impressionante. Versículo 24, então. Gente, estamos chegando no finalzinho, olha só. Estamos no versículo 24 de 31 do capítulo 28. Aí, ó, Paulo usou a Bíblia que Yeshua lia. Isso aí. Mestre Glauco, que está aqui com a gente, glória a Deus. Nós temos a pastora Diana também com a gente, bênção. E é isso aí, usou a Bíblia que Yeshua lia e pregou, e alguns aceitaram, mas outros não. Ó. Versículo 28, e Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que a salvação, essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Gente, olha que bênção. Olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa, gente. Portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios. Para quem que foi enviada? Para nós. Para nós. Que coisa mais preciosa. E Paulo sabia disso. Então, Paulo ia, pregava para os judeus, né, meu bispo? O bispo Ricardo que está aí na área também. Pregou para os judeus não aceitaram, nem todos aceitaram. Ele falou o quê? Então, eu vou pregar para os gentios, porque os gentios vão aceitar a palavra de Deus. Eles vão reconhecer Cristo como Messias.
E Paulo concluiu, e Paulo fala isso, e durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Gente, Paulo foi para Roma, preso com a missão de pregar diante lá do imperador que era Nero, já a essa altura, tá? Fique claro na cabeça de todo mundo aqui, Nero, que depois coloca fogo em Roma e culpa os cristãos. Já era Nero. E Paulo vai para Roma e ele passa 2 anos pregando com toda a liberdade no coração do mundo, na cidade mais importante do mundo. Todos os caminhos levam para Roma, né? O que o pessoal falava. Se todos levam, todos saem de Roma também. Ali, se você coloca o evangelho ali, a chance dele se espalhar para o mundo todo é enorme, é enorme. E foi o que aconteceu realmente. Quem sabe o evangelho ter se expandido dessa forma e está aqui na gente hoje também não tem grande parte por conta dessa situação, né? Deus opera, claro, foi pelo Espírito Santo, foi pelo Senhor, pelo poder de Deus. Mas eu creio que esse acontecimento aqui foi crucial para a disseminação do evangelho no mundo. Gente, 2 anos ali. E foi lá em Roma que Paulo, inclusive, escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Olha como foi importante esse tempo que Paulo ficou preso ali em Roma pregando o evangelho, né? E, gente, eu falei para vocês que Paulo estava algemado. Ficou algemado aos soldados, não foi isso? E vocês não têm ideia do impacto que isso teve. Se você for lá para Filipenses, acabei de falar aqui que Filipenses foi uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, né? Quando a gente vai para Filipenses, capítulo 1, olha o que Paulo fala. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Aí Filipenses 4, versículo 22 fala o seguinte: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Gente, isso aqui é lindo demais, isso é muito precioso. Os da casa de César foram evangelizados. Quem eram os da casa de César, gente? Eram aqueles que estavam na casa do imperador César, o imperador Nero. Por quê? Porque quem cuidava de Paulo era a guarda pretoriana, eram soldados de elite, que eram soldados justamente que estavam debaixo do comando lá do imperador. E esses soldados ficavam presos a Paulo, ouvindo então a pregação do evangelho, e muitos se converteram. E por meio deles, o evangelho chega até a casa de César. Olha que coisa, olha o que aconteceu. Pois é, galera. Muito, muito lindo isso, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui onde nós estamos. Ah, tá. Vamos ver o versículo que a gente parou no... Nós pulamos, na verdade, nós pulamos para o 31. Acho que eu pulei um versículo aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Um segundo. Ah, sim. Pulei alguns versículos. Vou ler rapidamente aqui o que eu pulei. Bom, quando Paulo estava falando com os judeus, ele avisa o seguinte, olha. Bem falou... E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora, mas antes que saíssem, Paulo disse as palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a esse povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo verão, de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para que não aconteça que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aí, Paulo conclui, portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Essa passagem que Paulo fala, então, é a passagem que foi profetizada justamente pelo profeta Isaías, né? E aí, gente, nós chegamos finalmente ao final do livro de Atos. O último versículo foi aquele que a gente leu: pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Gente, veja que o livro de Atos acaba de uma forma, assim, muito abrupta, né? Ele basicamente não acaba. É como se tivesse interrompido aqui no meio. Por quê?
Porque é como se a história da igreja tivesse continuado. Nós estamos vivendo a continuação desse livro de Atos. Nós estamos vivendo isso aqui. É a nossa missão hoje, pregar o evangelho. É a nossa missão dar andamento a essa palavra aqui. É a nossa missão. Isso aqui, como eu tinha falado, aconteceu por volta do ano 61. Tá? Paulo estava então preso em Roma. Não foi o fim de Paulo ainda. Paulo ficou 2 anos preso e depois de 2 anos Paulo foi liberto. Lembrando, não chegaram acusadores de Paulo até lá, e havia realmente uma questão que se em 2 anos nenhum acusador aparecesse, a acusação poderia então ser encerrada automaticamente. Pode ser que isso tenha acontecido com Paulo e ele então foi liberto. Nós não temos a certeza do que aconteceu com Paulo depois disso em relação a onde ele foi. Existem alguns relatos de que Paulo teria saído dali, chegado até a Espanha e depois voltou para Roma, onde ele foi preso novamente. A gente sabe que ele foi preso novamente, mas essa parte de ir até a Espanha é o que algumas pessoas acreditam, talvez seja o mais provável, tá? Inclusive, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele tinha falado lá no final que ele queria ir para Roma, porque ele queria ser enviado até a Espanha, né? O que para eles era basicamente o finalzinho ali do mundo conhecido, Espanha, Portugal, né? E depois ele volta, e aí Paulo, depois de um tempo, é preso novamente, e no ano 64 ele é decapitado pelo imperador Nero, tá? Lembrando que ali nós temos, então, o incêndio de Roma, tudo mais. Muitos acreditam que Lucas escreve o seu livro justamente nesse meio termo aí, de 61 até 64, por ele não ter citado a questão da morte de Paulo, por ele não ter falado do incêndio de Roma. Então é possível que ele tenha realmente escrito naquela época, né? Mas eu queria lembrar para vocês, gente, eu tinha visto recentemente um livro, um vídeo, aqui no Instagram mesmo, né? De alguém criticando o evangelho por conta de algumas situações que aconteceram ao longo dos anos, situações infelizes que aconteceram com representantes da igreja, né? Agindo em nome da igreja, homens que falharam e por causa disso perseguiram pessoas ou fizeram coisas que não estão de acordo com o evangelho. E aí aquele homem que ouvia aquilo falava, olha, isso aí não é o verdadeiro cristianismo. Pegue os homens e mulheres que de fato ouviram diretamente de Cristo, que estavam envolvidos nisso aqui, ó, que escreveram isso aqui. Pega os homens e mulheres que estavam no livro de Atos e veja a vida desses homens e mulheres. E é verdade, pega a vida desses homens, gente, desses apóstolos, e olha o final da vida de cada um deles. Gente, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, martirizado na Grécia. Tiago, nós vimos aqui no livro de Atos, foi morto por Herodes, foi o primeiro apóstolo a ser morto. Bartolomeu, diz a tradição, que ele foi posto num saco e foi lançado ao mar, ainda vivo. E, gente, a gente podia continuar essa lista aqui, né? João, a gente sabe que ele estava preso lá em Patmos, que ele depois acabou morrendo de velhice, mas ficou preso por muito tempo. João, irmão de Tiago agora, lançado vivo num tacho de óleo fervente. É esse aqui, é o João que foi para Patmos. Antes dele ir para Patmos, ele foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas Deus deu livramento, depois ele foi preso, foi lá para Patmos, e aí dizem que depois ele foi para Éfeso, velhinho, morreu lá. Mas, gente, olha a história desses homens e mulheres. Eles morreram sem dinheiro, sem fama, sem milhares de seguidores, defendendo o quê? A verdade do Evangelho, defendendo Cristo Jesus. Quando as pessoas falam que isso aqui é uma grande mentira, gente, quantas pessoas vocês conhecem que estão dispostas a entregar a vida por uma mentira? Olha o testemunho desses homens e mulheres. Olha o testemunho deles. Eles abriram mão de tudo. O bispo está lembrando, sem família, é verdade, sem família. Abriram mão de tudo para viver Cristo Jesus. E nós estamos sendo chamados para isso também. Nós não sabemos o que vai acontecer da nossa vida. Eu creio que a grande maioria que está me ouvindo aqui vai ter uma vida aí boa, com conforto, vai passar por algumas dificuldades, por lutas, nós sabemos,
Nós não temos a promessa que seremos livres de tribulações, de lutas, mas pode ser que algumas pessoas, de fato, passem por situações muito difíceis. Mas nós somos chamados para isso. Você está disposto? Você está disposto a viver o verdadeiro evangelho? Se for necessário ter uma vida aí que acabe do mesmo jeito que esses apóstolos encerraram as suas vidas, você está disposto a fazer isso? Gente, para nós, morrer é lucro e viver é Cristo. Então, que nós possamos dar andamento a essa história, a esse livro de Atos, que nós possamos dar andamento a esse livro tão precioso. Nós estamos dando continuidade à história da igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Que nós possamos, então, ter essa mesma força, essa mesma coragem, essa mesma graça capacitadora, porque isso tudo foi pela graça, né? Eles morreram por causa da graça. Acho que foi o nosso mestre Glauco que está aqui, que falou isso, né? Que para morrer tem que ter graça. Tem que ter graça para morrer, não é isso, mestre Glauco? Tem que ter graça. Então que o Senhor nos dê essa graça para, se for necessário, morrermos pelo Evangelho de Cristo. Mas que a gente não se cale, porque isso aqui é o que tem de mais precioso e tem que ser dito. Tem que ser dito. Aí, ó, não há nada mais aterrorizante ao sistema do que a existência de homens libertos por Cristo. Nada pode segurá-los. Glória a Deus. Isso aí, mestre Glauco. Isso aí. Pois é, nada pode segurar. Então, gente, nós estamos em um confronto, em uma guerra constante com o Império das Trevas. E a nossa missão é dar andamento àquilo que o Senhor nos determinou. Então, gente, com isso em mente, nós chegamos ao final desse livro de Atos, desse estudo do livro de Atos. Lembrando, eu falei para vocês, né? Paulo não morre aqui, ele é liberto, ele ainda sai, vai para lá, para a Espanha, provavelmente, volta, é preso de novo. Nessa segunda prisão, ele inclusive escreve para Timóteo, se você pegar na sua Bíblia, você vai ver aí 1 e 2 Timóteo. Lá no finalzinho de Timóteo, ele está preso, ele pede a capa dele, ele pede os pergaminhos dele. Gente, Paulo, no final da vida dele, pronto para ser morto já, pede os pergaminhos, gente, para ler. Olha que coisa maravilhosa esse homem. Já estava aí, a essa altura já devia saber que ele ia morrer, que dali ele não ia mais sair vivo. Mas ele pede o quê? Os livros, porque ele quer continuar lendo, estudando, meditando naquilo que o Senhor tem para ele até o final da vida dele. Que seja uma lição para a gente também, né? Que nós possamos encontrar prazer nisso aqui, gente. Prazer nessas palavras aqui, tá? Tudo que vocês escutarem, tudo que vocês ouvirem, coloque à luz da palavra de Deus, tá? Porque só a palavra de Deus é realmente a verdade que foi dada pelo próprio Cristo, revelado pelo Espírito Santo. Usou homens, sim, mas é o Espírito Santo que está falando por meio de nós aqui, tá? Confronte tudo que você escutar de líderes religiosos, pastor, padre, seja o que for. Gente, se não tiver de acordo com isso aqui, você ignora. Isso aqui é a verdade. Só isso aqui é a verdade absoluta, tá? Que vem do próprio Deus. E assim nós encerramos Atos dos Apóstolos, ou Atos, mais propriamente falando, né? Mais corretamente falando, Atos do Espírito Santo, que foi quem, de fato, conduziu do início ao fim a história da igreja primitiva. Nós acabamos de ver aqui as primeiras 3 décadas da igreja primitiva. Foi uma jornada muito preciosa, que o Espírito Santo agora nos direcione para a gente começar um novo estudo. Na semana que vem, provavelmente não estaremos aqui, mas na outra semana, com a graça de Deus, estaremos. E vamos ver o que o Senhor tem para nós separados. Gente, eu vou orar aqui rapidamente encerrando. Feche seu olho aí, se possível. Pai Santo, que privilégio estudarmos esse livro de Atos, meu Deus. Muito obrigado por ter deixado para nós essas palavras, esse testemunho de homens e mulheres valorosos, meu Deus, que entregaram a vida, que não amaram mais a vida deles, meu Deus, do que ao Senhor, que estavam dispostos a morrer por Ti, meu Pai. Nós queremos estar nessa posição também, meu Deus, de ter um coração completamente entregue a Ti, meu Deus. Se for necessário, Pai, se para isso nós formos chamados, que nós possamos entender, meu Deus, que isso aqui não é nada, meu Deus, comparado ao que o Senhor tem para nós, meu Deus. O Senhor é o que nós temos de mais precioso, de mais valioso nessa terra, Pai, que nós possamos espalhar o Seu Evangelho, meu Deus, que nós possamos pregar a Tua palavra, meu Deus, que nós possamos fazer discípulos, meu Senhor,
Que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos, meu Pai. Nós Te louvamos pelos ensinamentos, Te louvamos, meu Deus, pela história desses homens, meu Pai, que nos sirvam de inspiração, meu Deus. Espírito Santo, vá trabalhando em nosso coração, para que nós possamos ter essas palavras, meu Deus, gerando vida dentro de nós. É o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Gente, que bênção, bênção demais. Hoje deu muita gente aqui, muito feliz com a presença de todos. Meus amados, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue trabalhando nessa palavra no nosso coração, para que a gente tenha aí uma semana abençoada. Vamos ver o que a gente vai ver na semana que vem. Aliás, semana que vem talvez não estejamos aqui. Acompanha aí no Instagram que eu vou falar. Mas, se não estivermos aqui, com fé em Deus, daqui 15 dias a gente vai estar, 14 dias na verdade, a gente vai estar com uma série nova. Se você tiver sugestão, manda também. A gente vai colocar isso aí diante do Senhor. Estou esperando aí a direção de Deus para a gente ver o que a gente vai falar. Eu estou aqui feliz de ter encerrado essa série de Atos. E eu estou um pouquinho triste de ter encerrado essa série, que eu amo esse livro. Mas fica aí o convite para vocês reverem as lives da série de Atos. Se você perdeu alguma, volta aí e assiste, que é top demais aprender na palavra de Deus, não é, gente? Então, no próximo encontro a gente continua. Beijo no coração de vocês. Obrigado pela presença de todos. Galera, que Deus abençoe cada um e até mais.